Mais um vídeo do canal mais digno do YouTube. É o que, amadinhos? Chuva de bênção! Hoje nós vamos finalizar o vídeo de semana passada que fala sobre intimidade com Deus. Se você ainda não viu o vídeo, assista, porque eu falo sobre os 2 primeiros passos para começar esse processo de intimidade com Deus, porque afinal, não é de um dia para o outro que a gente consegue ficar íntimo de alguém, não é mesmo? É um processo, você precisa conhecer, saber realmente quais são os valores, para entender se você quer realmente ser íntimo ou não dela. E hoje nós vamos avançar mais um pouco nessa jornada para termos intimidade com o Papai do Céu. Se você já gostou do assunto, não se esqueça de deixar o seu like digno aqui, porque é importante para o crescimento desse canal. Fazendo uma breve retrospectiva sobre o vídeo da semana passada, nós precisamos entender os 2 primeiros passos, que é o primeiro, entender, conhecer quem é Jesus, quem é Deus e qual foi o propósito de Deus ao enviar Jesus aqui na Terra. Então a gente tem o vídeo da semana passada e um outro vídeo também chamado O Propósito de Jesus para te ajudar a entender esse passo. E o segundo passo, que é aceitar o sacrifício de Cristo. Se você entendeu quem é Jesus, aceitou o sacrifício de Cristo, se arrependeu dos seus pecados e decidiu viver uma vida conforme a vontade de Deus, o próximo passo é orar. Oração nada mais é do que falar. Oração é falar com Deus. Não precisa ter um roteiro específico de fala, não é necessário. O importante é que você fale, abra o seu coração e conte sobre a sua vida, fale tudo que você quer. Algumas pessoas não conseguem criar o hábito de oração diária, né, de conversar sempre com Deus, porque acham que tem que ter um local específico, que tem que ser no quarto, a sós, né, uma forma específica de falar, ter um roteiro e tudo mais. Não precisa. O importante é que você fale. Tenha um momento a sós com Deus, que é super importante, mas priorize falar com Ele em qualquer circunstância. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento que você decidiu viver conforme a vontade de Deus, você começa a ter um relacionamento com Deus de pai para filho. Não é um relacionamento mais de criatura para criador. É algo muito mais próximo, muito mais íntimo. Quando a gente pensa num relacionamento de pais com filhos, normalmente a gente tem uma liberdade, não precisa de ter uma formalidade para você pedir ou conversar com seu pai. Normalmente você, né, chega, entra, senta do lado, deita no colo, conversa, brinca, ri, chora. Então esse relacionamento é o relacionamento que Deus quer ter. Um relacionamento de confiança e um relacionamento de intimidade. De você falar sem formalidades, sem pudores, mas criar uma rotina de conversa, de oração diária com Deus. E diariamente, como que eu faço isso? Eu normalmente faço um agradecimento, agradeço pelo dia, pelo alimento, pelas pessoas, por tudo, faço um agradecimento. Depois eu tenho o hábito de contar sobre o meu dia, ou contar sobre algo que eu sonhei, falo sobre alguém, conto de uma experiência que eu vivi, mas eu sempre procuro contar para Deus da minha rotina, do meu dia a dia, das coisas que eu tenho vivido, e converso com ele com a mesma liberdade que eu tenho de falar com meu marido, com amigos, com minha mãe, enfim. Falo e converso, desabafo e conto tudo que eu tiver que contar. Algumas pessoas têm dúvidas de quando e onde orar. O quando orar, eu tenho uma referência bíblica para nos ajudar nisso. É em 1 Tessalonicenses 5, versículo 15 ao 18. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu entendo dessa passagem que a oração, ela não precisa ter um horário específico. Você pode orar em qualquer horário, em qualquer momento e sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar 24 horas orando sem cessar, ininterruptamente. Não, mas que toda a oportunidade que você tiver de falar com Deus, fale. Eu, por exemplo, às vezes estou na rua e estou conversando com Deus. Eu acho até que o povo deve pensar que eu sou meio doida, porque eu falo alto, eu não falo tipo em pensamento. Eu falo alto mesmo. Estou andando na rua, estou assim, não, Deus, aconteceu isso, aquilo, papá. Aí às vezes acontece alguma coisa engraçada. Sério, por Deus. Eu vou e converso assim, não, Deus, já ouviu isso? Quando tem uma situação que eu tô, tipo, num lugar com muitas pessoas, tipo, dentro do ônibus, eu evito falar de forma audível para as pessoas, né, não ficarem incomodadas. Mas, filho, no pensamento, bebê, eu tô falando horrores.
A Bíblia nos orienta a ter sim um momento a sós com Deus mesmo, no literal. Ir para o seu quarto, ou para a sua sala, ou para um cantinho onde você vai ficar só você e ele, vai conversar, vai falar, abrir o seu coração, e aí você vai ter mais liberdade para falar de certos assuntos que às vezes na rua, né, você não vai conseguir falar. Mas é um momento a sós, e é um momento de devocional, de abrir o seu coração. Então assim, tenha sim esse momento, mas nem sempre esse momento você consegue ter diariamente. Mas separe um dia na semana, pelo menos, para sentar, para orar, para ler a Bíblia e meditar, né? Deixar que Deus fale ao seu coração. Coloque uma música, né? Medite na letra da música. Enfim, tem esse momento também a sós com Deus, que é um momento que é muito válido, muito precioso e que eu também tenho, né? Eu me esforço para ter diariamente, mas nem sempre a gente consegue ter. Mas se esforço para ter também esse hábito de um momentinho a só você e papaizinho, tá bom? No quartinho. E em oração, quando você tiver esse momento, né, que você puder separar, sentar e com calma, né, orar e falar com Deus, também leia a Bíblia. Você pode, por exemplo, ler um capítulo por dia e orar em cima daquilo que você leu. O que eu faço hoje? Eu leio o livro de Provérbios. E aí, quando eu tô lendo, eu tô com um marca-texto, eu vou lendo o capítulo, grifando os versículos que eu acho mais interessante, e depois eu retorno no início do capítulo, revisando os pontos que eu grifei e orando em cima deles. Por exemplo, eu faço uma conexão com a minha vida, analiso o meu contexto de vida hoje e o versículo que eu acabei de ler, como eu posso aplicar, e se for algo que é um desafio muito grande para mim, eu peço a Deus em oração para me ajudar. E também a me ajudar a entender aquilo ali, né? Para que Deus te dê o verdadeiro entendimento da verdade da palavra. Amém? Abandone velhos hábitos. A partir do momento que você começou a entender a palavra de Deus e entendeu qual que é a vontade dele para sua vida, automaticamente você vai ser muito confrontado, porque você vai ver coisas que você fazia e que contradiz a palavra. Se você tinha o hábito de roubar, você vai encontrar uma referência aqui que fala sobre não roubar. Se você tem dificuldade de relacionar com as pessoas, você vai encontrar aqui uma passagem que fala para você amar as pessoas, para ser tolerante com elas. Ou seja, você será confrontado como todo mundo é a respeito da palavra. Até hoje, eu já tenho mais de 10 anos que eu aceitei o sacrifício de Jesus, que eu me arrependi dos meus pecados, que eu decidi viver conforme a vontade de Deus, e até hoje eu sou confrontada com hábitos meus que às vezes não agradam a Deus, que não são legais, mas que cabem melhorias. Então, por isso, eu vou sempre lendo e sempre tenho aprendido coisas novas. Não só com a Bíblia, mas também fazendo cursos que são inspirados na palavra, né? Vendo filmes, conversando com pessoas. É uma forma de você aprender e entender mais sobre a vontade de Deus para sua vida. E isso vai te confrontar sempre. Não é só no começo. No começo é muito forte, porque às vezes você tem hábitos que estão assim, enraizados. E é difícil, porque exige realmente um esforço de você para uma mudança. Mas eu preciso te dizer que foi assim, tão transformador para mim, mas tão transformador que eu tenho certeza que vale seu esforço. Mesmo que seja um grande desafio, esforce em fazer a vontade de Deus e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Se você conhecer verdadeiramente quem é Jesus e andar conforme a vontade de Deus para sua vida, eu tenho certeza que você vai ser muito, mas muito, 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 muito feliz. E te falo mais, não é só uma mudança de atitude, de hábitos, mas é uma mudança de pensamento. Se você não permitir que a verdade dessa palavra liberte a sua mente, as suas atitudes realmente não vão ser libertas. Depende realmente de uma mudança de pensamento e uma disposição em agir corretamente e em amar a Deus e em amar as pessoas. Seja feliz e seja liberto conforme a palavra de Deus. Ó, eu amo isso aqui. Amadinhos e amadinhos, eu tentei falar de uma forma assim mais clara possível para proporcionar para você um entendimento a respeito do que eu tenho vivido e que tem transformado muito a minha vida. Mas se tiver alguma dúvida ainda, por favor, por favorzinho, não hesite em colocar aqui nos comentários, coloque a sua dúvida, eu vou ter o maior prazer de te responder, porque o que eu mais gosto de fazer na vida, sabe o quê? É falar de Deus, é falar de Jesus, é falar da Bíblia, eu adoro. Porque isso aqui, bebê, transformou a minha vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque a gente vai continuar aqui falando sobre coisas que transformam a vida da gente e que melhoram a vida das pessoas. Um beijo e até o próximo... até o próximo vídeo.